Olá, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco. Estamos juntos para mais um devocional, agora no livro de Eclesiastes, livro esse de autoria do rei Salomão, mas aqui ele traz uma perspectiva um pouco diferente do que foi a autoria de Salomão em vários dos provérbios, alguns salmos. Eclesiastes tem um aspecto de como se fosse um registro do sábio buscando saber qual o sentido da vida. Praticamente este é o tema do livro de Eclesiastes. Qual o sentido da vida? Para que serve essa vida? Para que eu existo? Por que estou neste mundo? Salomão, quando escreveu esse livro, ele, movido pelo Espírito Santo, usou características da sua personalidade para expressar num estado de quem estava lamuriando da vida, meio que sentindo uma ausência de sentido, e Deus usa sua vida para expressar isso, que o verdadeiro sentido consiste em temer ao Senhor. Como ele já disse no livro de Provérbios, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E às vezes quando lemos Eclesiastes dá uma sensação de que, puxa, o autor quando escreveu devia estar com a vida meio azeda. Que sentido há em tudo isso? Salomão repete muitas vezes no livro de Eclesiastes, dizendo: tudo na vida é vaidade, futilidade, inutilidade, vã, uma vida vã. Até que ele diz: olha, tendo descorrido tudo, o sentido é temer a Deus e afastar a nossa vida do mal. Temer a Deus é o sentido de tudo. Bem, essa é a síntese do livro de Eclesiastes, mas à medida que ele vai ponderando em vários aspectos da vida, quando contemplamos uma vida festiva, quando contemplamos a vida à luz da morte, a vida à luz do luto, vamos percebendo que as ponderações dele, as reflexões, dá a projeção de que tudo que está debaixo do sol, e ele usa muito desse termo, a vida debaixo do sol, ou seja, a vida vista pela perspectiva humana nessa terra, ela é realmente sem sentido. Não há sentido para o homem, não há sentido para a vida quando olhamos tudo, experimentamos de tudo e chegamos à conclusão: para que realmente eu existo? E com isso, na prática, nós vemos pessoas nesta vida sem sentido, independente de ter muitos recursos ou poucos, rico ou pobre, percebendo que a vida não tem sentido, abre mão da vida. Muitos, em casos extremos, são conduzidos ao suicídio, dizendo: bom, se nessa vida nada tem sentido para mim, para que viver? E ao fim último, dão cabo da vida, porque não descobriram o sentido da vida. E Deus usou muito a vida de Salomão, mesmo que ponderando de uma perspectiva humana, aparentemente de um homem desgastado da vida, na pena, no lápis,
contemporaneamente falando, escrevendo como que alguém que senta na escrivaninha, abre o seu diário e começa a falar consigo mesmo, meio que escrevendo como quem está desabafando, mas diferente de alguém como eu, você ou qualquer pessoa que teria esse hábito interessante de sentar e desabafar na caneta. Deus estava usando a vida de Salomão para trazer esse quadro humano, mas para que tivéssemos a perspectiva de que não estamos sós. Por mais que você tenha total liberdade para desabafar e expressar todos os seus sentimentos de indignação ou de um vazio da vida, Deus estava conduzindo este homem e pelos seus escritos nós podemos perceber nas entrelinhas a atuação de Deus. Nesse aspecto, eu quero trazer à reflexão hoje algo interessante de que Deus falou por meio de Salomão, por meio desse livro, acerca do tempo. Tempo. E aí eu trago como título que Deus fez tudo apropriado a seu tempo. Isso é a primeira parte do verso 11 do capítulo 3 de Eclesiastes. Deus fez tudo apropriado através do seu tempo. A princípio, vamos ler os dois versículos desse capítulo 3, verso 10 e verso 11. Depois a gente lê do capítulo 1 até o verso 11, mas para alguns enfoques nossos. Então, Eclesiastes 3, a partir do verso 10. Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Salomão falando, eu vi o fardo. Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Mas aí ele fala acerca de Deus. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Esse capítulo 3, Salomão, ele traz um panorama do que vem a ser o tempo de Deus. O tempo de Deus em que tudo que acontece na nossa vida, em que nas diversas circunstâncias em que passamos pelo tempo e no tempo, vivendo o nosso cotidiano, a nossa rotina, ele chega a essa conclusão do que ele já expressa aqui no verso 11. Deus fez tudo apropriado no seu tempo. Mas que tempo é esse, Marcos? Está falando do tempo medido cronologicamente através do relógio, numa linha linear, retilínea, através do tempo propriamente dito? Ou se trata de uma oportunidade, um momento, uma circunstância em que experimentamos na vida? Quando olhamos essa palavra tempo no seu original grego, temos no grego pelo menos duas palavras para definir tempo. Uma palavra é cronos, da onde vem cronologia. Então, quando vemos no texto bíblico cronos e vamos traduzir como tempo. Uma segunda palavra, e ela tem um aspecto e uma dimensão um tanto mais extensa do que vem a ser o tempo de Deus, é kairos no grego. Kairos e cronos. Cronos é o tempo medido, aquilo que é aferível
pelas estações, dia e noite, horas, minutos. É o tempo medido, cronometrado. Daí a expressão Cronos. Kairos quer dizer mais um momento, uma oportunidade, uma circunstância, algo que não está na nossa metragem, no nosso domínio de mensurar, mas transcende do nosso controle. Kairos quer dizer tempo de Deus. Ainda que esse tempo de Deus, essa oportunidade, essa circunstância, esse momento, pode ser definido por uma circunstância de começo, meio e fim, mas não que tenhamos o controle do começo, meio e fim. Nós somos personagens nesse tempo, nessa oportunidade, neste momento. E é nesse aspecto que, sabiamente, Salomão diz: Deus fez tudo apropriado a seu tempo. Com isso, eu quero convidar você a ler comigo, então, dos versos 1 ao verso 11, e vamos entender qual é esse tempo. Acompanhe comigo a partir do verso 1, em que o sábio Salomão assim começa: tudo tem um tempo próprio, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear, tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar, tempo de lançar fora. Tempo de rasgar, tempo de costurar. Tempo de se calar, tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar. Tempo de lutar, tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens e ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, mesmo assim este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Bem, aqui já temos um vislumbre de que tempo o sábio Salomão está falando. O tempo das circunstâncias da vida, tempo de cada e para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, o tempo em que cada criança vem à luz neste mundo e tempo em que cessou o nosso momento nesta vida, em que Deus nos chama para si. Quando lida com o nosso plantio, quando lida com o tempo da semeadura, o tempo da colheita, o tempo abrangendo em todas as circunstâncias dos nossos diversos negócios. Aqui é bem contextualizado ao tempo de Salomão, em que se predominava a agropecuária como fonte de economia, em que havia tempo para a sua investidura. Aqui, se fôssemos transcender para o mercado financeiro, o tempo de investir, o tempo de colher os dividendos da investidura, ou seja, qualquer que seja o momento em que estamos lidando com o nosso trabalhar,
o tempo de desenvolver o projeto, o tempo de executar o projeto, o tempo de iniciar um estudo, o tempo de persistir no estudo contínuo, o tempo para entregar os trabalhos escolares, o tempo de lidar com a família, o tempo de desenvolver a educação dos filhos, o tempo de ouvir os nossos filhos, o tempo de ouvir os nossos amigos. Todo esse tempo e esse momento na nossa vida e na nossa circunstância, nós vemos que era o trabalhar de Deus em nossas vidas. Aqui, tempo de matar e de curar, pensa em contextos de guerra, em que nações estão envolvidas em seus contextos, em que na fração do momento, para aquele mero soldado que cumpre ordens, tempo de matar, aqui não está incentivando uma vida desregrada em que estamos sujeitos à criminalidade. Não, aqui o tempo que poderia ser chamado tempo de Deus, e não que Deus endossa as nossas guerras, muito pelo contrário, apenas aqui um vislumbre de cada faceta do que acontece nas nossas vidas, porque tudo isso, até esse tempo em que estamos envolvidos, em que participamos dele, participamos lamentavelmente e inclusive com os nossos pecados. Então, ou seja, Deus não nos criou para a morte e muito menos para matar. Mas já em meio dessas circunstâncias em que caímos, em que estamos imersos ainda na nossa natureza pecaminosa, esse tempo de matar, lamentavelmente, ele existe. E ainda que foge até da nossa compreensão, quando vamos e discorremos pelo que Salomão disse lá no verso 12, que está na nossa projeção, em que não conseguimos compreender inteiramente o que Deus fez, não temos uma inteira compreensão de tudo isso, mas sabemos que de tudo aquilo que escapa do nosso controle do tempo, está no controle de Deus. Nada escapa do seu controle. E aí, já citando essa situação em que lidamos com a morte no nosso contexto, seja quando acontece tempo de matar ou quando acontece o tempo de morrer, e independente das circunstâncias em que a morte nos acomete, nós temos uma compreensão muito vaga e muitas vezes questionamos este tempo, o tempo que Deus fez apropriado conforme a sua decisão, o seu controle. E na nossa falta de compreensão, pegando todo o tema do livro de Eclesiastes, na nossa falta de compreensão do sentido da vida, nós culpamos todos à nossa volta e não a nós, e muitas vezes culpamos Deus porque não concordamos com o que acontece no tempo. E aí perdemos o sentido de tudo. Claro, às vezes cometemos o maior erro, que é culpar Deus por algo que acontece no tempo em que nós é que somos responsáveis pelas nossas más decisões, más escolhas, e talvez não necessariamente o que nos acometeu foi por uma má decisão direta minha, mas que fui vítima de um outro homem ou de uma outra mulher que na sua má decisão isso me afetou. Mas isso numa responsabilidade humana, de humanidade, aí todos somos direta
ou indiretamente responsáveis, e aí queremos atribuir essa culpa e essa responsabilidade a Deus e não a nós mesmos. Então, assim, a dimensão de tempo, da perspectiva de Deus e nossa, ela é muito, da perspectiva de Deus, ela é muito aquém da nossa compreensão, e da nossa perspectiva nós olhamos do nosso ponto de vista, do nosso olhar, do nosso óculos, que muitas vezes é bem limitado. Nós enxergamos de um ponto, e meramente de um ponto, mas Deus enxerga de um todo. E quando queremos compreender o tempo do nosso ponto de vista, aí ficamos com uma compreensão muito limitada mesmo. Não vamos chegar a compreender inteiramente. E aí vem também o que Salomão diz, né? Que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. A dimensão de eternidade à luz do tempo, à luz do tempo, ela está também muito além, porque o tempo, quando visto pela dimensão de cronologia, tem começo, meio e fim. A eternidade está fora dessa dimensão. E é nisso que o homem, nesse anseio por compreensão, ele anseia pela eternidade, porque do que eu vi, de quando começou a circunstância, de quando terminou, não consigo compreender. Não consigo nem mesmo, às vezes, aceitar isso. Não aceito. E aí queremos transcender. Falei, olha, Deus, me dá essa perspectiva. O que é que o Senhor enxerga, que o Senhor entende como devidamente apropriado, que eu não estou entendendo? E temos esse anseio, mas não temos compreensão total. Por quê? Porque não estamos na eternidade ainda. Nessa dimensão em que, como o salmista diz acerca de Deus, de eternidade a eternidade, tu és Deus, e te louvo por isso. Nós só vamos ter uma compreensão da eternidade quando este século, pegando pelo que o sábio Salomão diz, acerca de que a vida debaixo deste sol, ela não tem sentido, vamos ter um sentido melhor compreendido do Kairos de Deus quando estivermos em inteireza na sua presença, necessariamente quando esta era passar e o dia do Senhor vier. Mas até lá, o que é que nos cabe agora acerca deste tempo? Confiar. Confiar que, como o sábio Salomão diz, Deus tem tudo apropriado a esse tempo. Não vamos ter total compreensão porque estamos no Cronos, no tempo medido. Nós enxergamos a nossa vida do tempo em que nascemos e até para quando vier o dia da nossa morte. Ou, para quem tem a esperança da vinda do Senhor, de quando ele virá subitamente para estabelecer o seu reino na sua magnitude nesta vida. Sem entrar nos pormenores da escatologia, doutrina das últimas coisas, mas esperamos pela vinda do Senhor, em que ele há de cumprir todas as suas promessas, e quem hoje o espera e anseia por este tempo, este Kairos, esta eternidade, tem firme a sua confiança
no Deus que criou todas as coisas e que fez tudo apropriado no seu tempo. O que Salomão nos ensina aqui? Que podemos confiar em Deus que tem o controle do tempo, do Kairos e do Cronos, do momento que é pertinente a Ele e do nosso tempo, o controle da nossa vida. A nossa vida, vida e morte estão em suas mãos. Nós não podemos acrescentar um dia a mais na nossa vida, além daquilo que Deus determinou. Então, por mais que quando olhamos para tudo no tempo, alegria, tristeza, vida, morte, nascer, morrer, as alegrias, as ansiedades, as angústias, quando olhamos para tudo no que experimentamos, só nos resta confiar, saber que aquele que está olhando de fora do tempo e porque criou o tempo, sabe o que faz. E quando a nossa confiança está naquele que criou o tempo e não no tempo, se a nossa confiança estiver no tempo, vai faltar sentido para muitas das nossas questões, dos nossos questionamentos. Vai faltar sentido. Mas quando confiamos naquele que tem o controle do tempo, porque está fora do tempo, porque ele está na eternidade, num eterno presente, podemos descansar e saber, Deus sabe o que faz. Deus sabe pelo que eu estou passando no tempo. E isso está no controle dele. E até no que se refere ao tempo pelo qual oramos, esperamos, clamamos por pessoas à nossa volta que ainda não compreendem Deus pelo que Ele fez por nós, quando não compreende Deus no que se refere a salvar o homem dos seus pecados por meio de Jesus Cristo. Há uma certa passagem que o apóstolo Paulo fala acerca desse tempo, o tempo em que clamamos, o tempo em que ouvimos, o tempo em que Deus responde às nossas orações, o tempo em que é propício e oportuno para o homem e para a mulher chegar-se diante de Deus. Ele fala que esse tempo se chama hoje. O hoje é o tempo para nos aproximarmos de Deus. O hoje, ou seja, o tempo de agora, e a qualquer momento é o tempo do agora, para que nos acheguemos diante de Deus e sejamos ouvidos num dia da oportunidade, o Kairos, né? Ele fala isso em 2 Coríntios 6:2. Eis que te ouvi no dia da oportunidade, eis que te ouvi no dia da tua salvação. Eis agora o momento oportuno, eis agora o momento da salvação. Deixa eu só confirmar aqui se é 1 Coríntios 6 ou 2 Coríntios 6. Eu vou abrir e já projetar para vocês aqui. Vou primeiro em 1 Coríntios 6:2. Mas eu sei que quem escreveu foi o apóstolo Paulo e foi em Coríntio, quando ele escreveu a carta aos Coríntios. O meu programa aqui ele está um pouquinho lento, o programa aqui da Bíblia, mas enfim, ele fala isso. Eis que te ouvi no dia da oportunidade, eis que te ouvi no dia da salvação. Eis agora o momento oportuno, eis agora o dia da salvação. O que ele quer dizer é que para nos humilharmos diante de Deus e nos achegar diante dele, suplicando pelo perdão, pela salvação, pela vida eterna em Cristo Jesus, ele fala que é o dia de hoje, esse dia da salvação. O dia de hoje é o dia propício
para nos achegarmos diante de Deus. Já fica aqui até uma palavra evangelística. Quando é o tempo para reconhecer diante de Deus que carecemos do seu perdão, de que carecemos de salvação, porque nesse tempo, nessa vida, como o Salomão coloca aqui, debaixo do sol não tem sentido, e só descobrimos o sentido em que é possível viver diante de Deus e para Deus na eternidade, e é só possível por meio de Cristo. Quando é o tempo para ouvir em que podemos nos achegar diante de Deus? Qual é o tempo para ouvir? Que tempo favorável é este? Que tempo de socorro é este? Socorro de salvação. E aí o apóstolo Paulo fala: digo-lhes que agora é o tempo favorável. O agora é o dia da salvação, quando chegamos diante dele. E é 2 Coríntios 6:2. Então, quando o Salomão fala que há tempo para todas as coisas, que Deus criou o tempo, e ele coloca aqui que Deus fez tudo apropriado a seu tempo, até mesmo para nos achegarmos diante dele, na nossa visão. Nós que estamos dentro do tempo medido, é o tempo mais rápido possível para nos chegar diante de Deus. Deus, que vê tudo da eternidade fora do tempo, ele sabe quem e quando uma pessoa vai se render diante dele e suplicar: Deus, eu sou um pecador miserável e eu necessito do teu perdão, que eu entendi que só é possível por meio de Cristo Jesus, que ele pôde morrer a minha morte na cruz do Calvário, pagar pelos meus pecados, e eu quero ser salvo por ti, alcançado por ti, e eu aceito este presente que é o perdão dos meus pecados obtido por meio de Cristo Jesus. O tempo da salvação e render. Mas e para quem já faz parte, já reconheceu esse tempo de Deus na sua vida, o tempo da nossa rotina, do cotidiano, para nós é confiar que tudo está no controle de Deus, que tudo Deus fez apropriado no seu tempo, e que esse fardo que ele coloca aqui, a responsabilidade que Deus nos impôs, a responsabilidade de depender dele no tempo que é dele, de depender dele para tudo nas nossas vidas e nos direcionar para tudo em que somos responsáveis, Deus fez sim tudo apropriado. Deus fez tudo apropriado no tempo, e isso nos dá a perspectiva, a visão de que podemos confiar inteiramente nesse Deus que fez tudo apropriado no tempo. Então, meu querido e minha querida, confie de todo o coração o tempo da sua vida nas mãos de Deus. Aquele momento que é pertinente a Ele, o kairos de Deus, e até mesmo tudo que é medido nas nossas vidas. Confiar e saber que Deus tem a compreensão total. E nós temos uma vida revigorada quando depositamos a nossa confiança nele, sabendo que o tempo é dele, totalmente dele e não nosso. Deus, obrigado. Obrigado por nos dar a entender que tudo está em tuas mãos, inclusive o tempo das nossas vidas. Ainda que no tempo tenhamos que
passar por dificuldades e por bonanças, por alegrias, por tristezas, pela dor da ausência, da morte de entes queridos, pelo tempo do desgaste no trabalho, do desgaste na vida em si, que muitas vezes, na nossa perspectiva, achamos que não há sentido, mas descobrimos o verdadeiro sentido da vida quando confiamos no Senhor, quando confiamos no teu plano sobre nossas vidas, no tempo das nossas vidas, quando confiamos que o ápice de todas as coisas foi culminado na pessoa de Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós e nos permitiu ter livre acesso para com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a passar por tempos difíceis, sabendo que tudo está no teu tempo, apropriado, visto diante do teu olhar, o olhar de quem está na eternidade. Obrigado, Pai, pelo tempo que o Senhor nos permite viver. E em todo o tempo, o Senhor é louvado. Em todo o tempo, o Senhor é glorificado. O Senhor é exaltado. Em todo o tempo, o Senhor é bom. E obrigado por isso, ó Deus. Assim eu oro, como quem confia no teu tempo e como quem espera ver mais e mais pessoas confiando no teu tempo. Bendito seja o teu nome, Pai, em todo o tempo. Meu querido e minha querida, tenha um excelente dia no Senhor, sabendo que Deus fez tudo apropriado no seu tempo.